Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog, o seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre um grande evento de intercâmbio biológico que aconteceu aí no nosso planeta e que influenciou os ecossistemas que nós temos aqui no Brasil e na América do Sul hoje em dia, logo após a vinheta. No terceiro episódio do nosso podcast Conversa Passada, em que a gente conversa ali com o Mário Dantas sobre preguiças gigantes, naquele episódio eu cito um evento conhecido como o Grande Intercâmbio Biótico Americano, ou Intercâmbio Biológico Americano. E eu falei que ia fazer um vídeo sobre, então eu vim aqui fazer esse vídeo sobre esse grande evento, né, que influenciou aí toda a fauna e flora que nós temos hoje em dia nas Américas, né? Para começar, então, a gente precisa aí dar uma olhada na história. Hoje nós sabemos que as placas tectônicas elas estão em constante movimento, criando e destruindo continentes, alterando sua geografia, abrindo e fechando mares, criando montanhas, ativando terremotos e vulcões. Enfim, a grande força de alteração geográfica no mundo são as placas tectônicas, né? E as placas tectônicas criaram no passado, por exemplo, o grande supercontinente da Pangeia, né, que se formou ali no período Permiano. No período Triássico, a Pangeia começa a se dividir, né, e ali no Jurássico a gente tem a consolidação de outros dois supercontinentes, né, que é o resultado da separação da Pangeia. Então a gente tem Laurásia no norte e Gondwana aqui no sul, né? Laurásia, no caso, formada ali pela América do Norte, Ásia e Europa, e Gondwana formada ali por América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártida. Sim, a Índia fazia parte do sul, né? Tinha esses dois supercontinentes e mesmo esses dois supercontinentes, Laurásia e Gondwana, eles também se dividiram, né? Ali durante o período Cretáceo eles já começaram a se dividir. A América do Sul começou a se separar da África ali mais ou menos 100 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo, né? E quando ela começou a se separar da África, ela se tornou um continente isolado e acabou desenvolvendo uma fauna e flora endêmicas diferente de tudo que a gente viu no resto do globo. Foi na América do Sul, por exemplo, que durante a Era Cenozoica iam surgir os xenartros, né, ou xenartros, né, que é o grupo aí que inclui preguiças, tatus e tamanduás. E alguns ficaram bem enormes, né, só a gente olhar, por exemplo, para os gliptodontes, né, ou para as preguiças, as próprias preguiças gigantes. Nós também tínhamos as aves do terror, que são enormes aves carnívoras não voadoras. Nós tínhamos crocodilos quadrúpedes da família Cebecidae, que eram predadores adaptados para correr atrás das suas presas e não ficar espreitando ali nos corpos de água, né? Tínhamos também uma miríade aí de marsupiais para todo canto, nas mais diversas formas, tamanhos, além de um grupo de bizarros animais herbívoros com cascos chamados de meridiungulados, que ocupavam aí o nicho de grandes herbívoros semelhantes a rinocerontes, elefantes, hipopótamos, bovídeos, né? E além de animais que se pareciam mais com camelídeos, né? E equinos, como é o caso do famoso Macrauchenia, que infelizmente não tem mais tromba hoje em dia, acho uma tristeza, mas enfim. Também tínhamos os esparassodontes, que eram mamíferos predadores que antigamente eram considerados marsupiais. Hoje em dia eles não são exatamente marsupiais, eles estão ali proximamente relacionados, mas não são exatamente marsupiais, mas enfim, que eram mamíferos predadores enormes assim, como por exemplo o caso do Thylacolosmilus, né, que se parece um pouco aí com um tigre dente de sabre, inclusive, né? Um caso de convergência evolutiva. Enfim, a América do Sul tinha esses e outros tantos animais bizarros que surgiram aí durante a Era Cenozoica, justamente por causa do isolamento da América do Sul. Mas hoje, quando a gente olha para os animais que habitam o nosso continente, eles não são tão diferentes do que a gente encontra no resto do globo, como por exemplo na América do Norte, na África, Europa, Ásia, etc. Claro, nós temos sim nossas bizarrices locais,
mas nada assim comparado à América do Sul de milhões de anos atrás. E aí você me pergunta, o que aconteceu? Bom, o que aconteceu foi que continentes se encontraram. Como eu disse, por volta de 100 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo, a América do Sul começou a se separar da África, iniciando assim seu processo de isolamento. Só que assim, ela não estava ainda completamente isolada, porque ela ainda se conectava com a Antártida, né? Ela ficou conectada com a Antártida por vários milhões de anos, depois ali do final do período Cretáceo, e a Antártida era conectada com a Austrália nessa época, então tinha uma troca de seres vivos, né, entre a América do Sul, Antártida e Austrália, né? Tinha esse cinturão de organismos vivos, né? Mas ali por volta de 25 milhões de anos atrás, se eu não me engano, essa conexão com a Antártida também foi quebrada e a América do Sul se isolou completamente do resto do mundo, né, se tornando um continente insular. E aí vocês sabem, isolamento de uma região é receita perfeita para o surgimento de espécies bem diferentonas de outras regiões continentais. É só a gente dar uma olhada, por exemplo, na Austrália, né, que tem, o pessoal sempre brinca que tem um monte de espécies bizarras na Austrália, justamente por causa do isolamento da Austrália. A Austrália passou milhões de anos isolada de outras regiões do mundo, então ela desenvolveu sua própria fauna e flora, né, sem influência externa. Madagascar é outro exemplo também, né? Madagascar se separou da África ainda no período Cretáceo, se eu não me engano, então os organismos vivos lá, eles são bastante diferentes, né, do resto do continente africano, por exemplo. Mas, pois bem, há milhões de anos atrás, começou a acontecer então a colisão entre a placa do Caribe e a placa de Farallon, que são duas placas tectônicas, que acabou criando um arquipélago de ilhas vulcânicas entre a América do Sul e a América do Norte, chamado de Arco Vulcânico da América Central. Com o passar do tempo, por volta ali de 3 milhões de anos atrás, o encontro entre essas duas placas elevou ainda mais o fundo oceânico, criando o Istmo do Panamá, que liga as duas Américas, né? É a ponte de terra que liga as duas Américas. E com essa ligação aconteceu o evento que na paleontologia nós chamamos de Grande Intercâmbio Biológico Americano ou Grande Intercâmbio Biótico Americano, que basicamente foi quando os animais da América do Norte vieram para a América do Sul e vice-versa. E eu falei um pouco ali em cima dos animais bizarros que a gente tinha aqui na América do Sul. E o que a América do Norte tinha? Bom, da América do Norte vieram para a América do Sul felinos, canídeos, camelídeos, elefantes, cavalos, cervídeos, ursos, antas e mais um monte de linhagens de animais, de plantas que hoje nos são familiares, mas que na época a América do Sul não tinha. Já os imigrantes da América do Sul, que foram para a América do Norte, eles foram em menor proporção. Chegaram lá em cima os marsupiais, os tatus, as preguiças gigantes, que hoje estão extintas, as aves do terror, que também foram extintas, capivaras, sim, tinha capivaras na América do Norte, mas também hoje, antigamente, né? Mas hoje em dia também já foram extintas. Ou seja, tem uma disparidade bem gritante, né, entre imigrantes das duas Américas. E o porquê disso? Bom, provavelmente não é um motivo só, mas várias questões envolvidas, vários fatores diferentes, né? Incluindo questões climáticas entre esses dois continentes que esses animais tinham que enfrentar. A gente também tem que levar em conta que, enquanto a América do Sul era uma terra isolada, com pouquíssima migração de novas espécies de outros locais, na América do Norte esse tipo de coisa já era mais comum. Novas espécies viviam atravessando a Beríngia, que era uma ponte de terra que ligava a América do Norte com a Ásia, e que é onde hoje fica o Estreito de Bering, né, por exemplo. Os elefantes, né, por exemplo, eles atravessaram da Ásia até a América do Norte por ali. E por isso que por muito tempo nós tivemos mastodontes aqui na América, inclusive aqui no Brasil, né, como é o caso do Notiomastodon. Já os canídeos, cavalos e camelídeos, três linhagens aí de origem americana, né, que se originaram na América do Norte, eles atravessaram essa mesma região para chegar ali no Velho Mundo. Então é por isso que hoje existem zebras na África, por isso que existem camelos na Ásia, por isso que existem lobos na Europa. São três linhagens que se originaram na América do Norte, mas que atravessaram através ali da Beríndia e chegaram na Ásia, Europa
e África, né? E também não vamos nos esquecer que foi por essa ponte de terra que os primeiros humanos, as primeiras populações humanas chegaram aqui nas Américas, né? Pelo menos algumas das primeiras populações humanas chegaram aqui nas Américas. Ou seja, como podemos ver, a América do Norte, ela já tinha um histórico longo de trocas de faunas com outros continentes, o que talvez tenha dado uma vantagem competitiva aos animais lá de cima em comparação com os animais aqui de baixo. Né, que raramente tinham que lidar com animais estrangeiros. Para ser justo, antes da conexão entre as Américas ser formada, linhagens estrangeiras já tinham chegado aqui na América do Sul, sejam carregadas pelo mar em balsas de troncos ou galhos, ou seja, pulando de uma ilha para outra até chegarem aqui, né? Por exemplo, os macacos sul-americanos provavelmente descendem de animais que vieram da África, né, de primatas que vieram da África, quando os dois continentes ainda estavam relativamente próximos, bem como os roedores e jabutis sul-americanos também, que vieram da África. Morcegos devem ter feito uma jornada semelhante, né? E, inclusive, bem antes do Istmo do Panamá estar completo, animais da América do Norte já vinham parar aqui. Os procionídeos, que é um grupo de mamíferos que inclui os guaxinins e os coatis, eles chegaram na América do Sul por volta de 7 milhões de anos atrás, muito antes das Américas se encontrarem, provavelmente viajando aí de ilha em ilha até chegar aqui na América do Sul. O contrário também é verdade. As primeiras preguiças gigantes que daqui da América do Sul, que chegaram na América do Norte, chegaram lá por volta de 9 milhões de anos atrás. Então, pelo menos 6 milhões de anos antes do Istmo do Panamá ser formado. E como que elas fizeram isso? Provavelmente saltando de ilha em ilha, né? No caso, nadando de ilha em ilha até chegar na América do Norte. E a gente sabe que existem algumas linhagens de preguiças semiaquáticas, né? Então faz completo sentido. E isso era relativamente fácil, porque assim, o mar entre as duas Américas era um mar raso e havia diversas ilhas bem próximas umas das outras, pelas quais que esses animais poderiam ir passando de uma para outra. Mas apesar desses imigrantes eventuais, o grosso das viagens dos animais dos dois continentes ocorreu mesmo quando o Istmo do Panamá foi formado. E que consequências o Istmo do Panamá e do grande intercâmbio biológico americano trouxeram para o mundo? Para começar, várias extinções, que é o que acontece quando espécies exóticas entram em um novo ambiente que elas nunca estiveram e começam a competir com espécies nativas, né? Lembram dos esparassodontes, aqueles marsupiais carnívoros que dominavam por aqui? Todos eles foram de arrasta para cima apenas alguns milhares de anos depois da formação do Istmo do Panamá. É um exemplo, mas não é o único, né? Outras linhagens aqui também foram extintas. A gente também tem que tomar cuidado de fazer a afirmação de que tal espécie foi extinta por causa da chegada de tal espécie. Por exemplo, tem uma história famosa de que as aves do terror na América do Sul foram extintas porque vieram os grandes felídeos lá da América do Norte, né? Tipo, como o tigre-dente de sabre, por exemplo. E as aves do terror e os felídeos competiam, né? E por isso as aves do terror teriam sido extintas. O que não é necessariamente verdade, provavelmente esses animais competiam entre si, sim, mas eles conviveram por alguns milhões de anos, e a causa da extinção das aves do terror provavelmente não tem só a competição como fator, provavelmente mudanças climáticas, mudanças ambientais, provavelmente estão relacionados. E então por isso que é difícil a gente fazer aí uma correlação entre a chegada de um grupo e a extinção de outro. A competição é um problema, a gente sabe disso, a invasão de uma espécie exótica é um problema, a competição é um problema para as espécies terem que lidar, mas eles não são o único, né? Fatores climáticos, fatores ambientais, provavelmente aí também influenciaram na extinção dessas linhagens na América do Sul e na América do Norte também. Apesar que na América do Norte foi menos, mas foi principalmente aqui na América do Sul, mas vocês entenderam, né? Além disso, apesar de terem criado uma ponte de terra para a travessia dos animais terrestres, o Istmo do Panamá criou uma barreira para os animais marinhos. Pense, antes da conexão das Américas se formar, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico estavam unidos ali na região que hoje é a América Central.
Com a elevação do solo, formou-se então uma barreira para peixes, crustáceos, moluscos e todo tipo de animal marinho, além de causar alterações na salinidade, temperatura do mar, dos dois oceanos, né? E isso provavelmente ocasionou aí alguns processos de especiação, ou seja, do surgimento de novas espécies de animais marinhos, né? Além disso, a barreira representada pela América Central influenciou na formação das correntes marítimas e na formação da circulação termoalina. A circulação termoalina é uma união de correntes marítimas globais, que baseia-se em densidade, salinidade e temperatura da água e que influenciam, inclusive, o clima em diversas regiões do globo. Então, a circulação termalina, ela circula o planeta inteiro, né? Você consegue ver ela circulando, as correntes elas circulam o planeta inteiro e elas influenciam a temperatura do nosso planeta em diversas regiões. Por exemplo, se não fosse a circulação termalina que temos hoje em dia, o norte da América do Norte e o norte da Europa seriam muito mais frios hoje em dia, né? Justamente por causa dessa circulação que leva a água mais quente, né, para essa região norte, que eles têm um clima um pouco mais quente assim do que deveria ser. E essa circulação só existe nos padrões de hoje, ou seja, a gente só tem esse clima no planeta que nós temos hoje graças à formação do Istmo do Panamá. Então veja o quão influente foi a formação desse pedacinho de terra. E não vamos nos esquecer que nossos ecossistemas de hoje em dia só são o que são hoje em decorrência dessa união das Américas. Pensa só que triste seria um Brasil aí sem felinos como a onça-pintada, ou canídeos como o lobo-guará, ou cervídeos aí como o cervo do Pantanal, né? Pense, meu caro amante da paleontologia, que nós não teríamos o Smilodon, né? O nosso fabuloso tigre-dente de sabre, se não fosse por isso, né? Por essa formação dessa união das Américas, né? Fora que o Istmo do Panamá foi muito importante para a chegada dos próprios seres humanos nesse continente. Vejam só como um pedacinho de terra pode ter uma influência global, né? Então foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha deixado mais ou menos claro o que foi esse intercâmbio biológico americano, né? Eu dei aqui um resumão, basicamente, né? Tem mais referências aí no link da descrição, então se vocês quiserem se aprofundar na leitura sobre esse tema, né? Eu recomendo que vocês acessem as fontes, né? Mas espero que eu tenha dado um bom resumo aí para vocês. Então, basicamente, o grande intercâmbio biológico americano foi, então, essa troca de animais da América do Sul com a América do Norte, né? A invasão de animais dos dois continentes em um e outro, né? Então, é um evento muito interessante que moldou as Américas como elas são hoje em dia e, como a gente viu, mudou até o clima global, né? Então é algo muito interessante a história da formação do Istmo do Panamá e a história das migrações desses seres vivos americanos, né? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixar aí seu comentário e compartilhe esse vídeo com seu amigo, seu conhecido, seu familiar, seu inimigo, com todo mundo aí que você conhece. Muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou, peço que deixe seu gostei aí embaixo e que compartilhe com os amigos. E se sinta livre para deixar seu comentário, dúvida, sugestão ou correção aí na seção de comentários. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais e de acessar o nosso blog para ler mais matérias e notícias sobre a paleontologia. E se estiver gostando de nosso trabalho de divulgação científica, considere se tornar um apoiador. O Paleoblog se mantém graças ao apoio do público, então, se quiser que continuemos com o nosso trabalho de divulgação científica, considere contribuir com qualquer valor através da chave Pix que está aparecendo aí na tela, paleoblogbr@gmail.com. Muito obrigado e até um próximo vídeo.